Boa tarde, diamantes. Bom dia, boa noite. Já passaram algum perrengue de se desesperar no momento e depois você vê que não era tudo aquilo? Então vem comigo que eu vou contar o meu. E aí, meus diamantes, como vocês estão? Espero que bem. Eu resolvi gravar esse vídeo. Até coloquei aqui um lenço pra dar um quesinho a mais, porque eu tô todo descabelado, todo desarrumado. Daqui a pouco eu tenho que me arrumar pra sair pro trabalho. Pensei, vou gravar para contar essa experiência para meus diamantes. Foi um perrengue que eu passei nesses dias, há uns 2, 3 dias atrás, 4 dias no máximo, onde eu saí do trabalho. Eu trabalho no ramo alimentício, num restaurante delivery, na região de São Paulo. Enfim, eu saio 10h20 no contrato. Sim, porque muitas vezes sai pedido faltando 2, 3 minutos para fechar a loja, então você tem que fazer, né? O pedido, enfim, para poder despachar, expedir o pedido. E nessas você se atrasa uma vida, porque para quem não conhece o ramo alimentício para trabalhar em restaurante, seja delivery ou um restaurante presencial onde você atende as pessoas, você tem que finalizar o turno. Como que eu posso dizer? Você tem coisas a fazer depois que o restaurante fecha. Então, quem vê close não vê corre. Quem tá do outro lado vê ali, acabou, deu o horário, a pessoa tá indo embora, curtiu a vida dela, curtiu o momento dela, mas quem trabalha lá, a vida continua. Então a gente tem que limpar o local para entregar limpo pro período que vai abrir no dia seguinte, enfim. Organizar tudo, lavar as louças, fazer essas coisas básicas de quem já trabalha nesse ramo sabe como que é. Então é uma correria que só, porque dependendo do horário que você sai, você acaba perdendo um ônibus, porque dá esses horários de 10, 11 horas, já ficam mais escassos os ônibus, os horários. E a realidade aqui em São Paulo, não sei como que é em outros lugares, é que motoristas, dependendo da região, eles fazem o horário que eles querem, porque não tem fiscalização mais, e ou passam no horário que quer, não passam no horário que está no aplicativo. Às vezes passa dois ônibus um atrás do outro. Seu ônibus passa por trás de outro que tá no ponto. E isso é uma sacanagem, porque assim, se você perde um, é 2, 3 horas depois pra você conseguir outro. Isso porque eu tô falando de centro comercial, zona rica de São Paulo, zona movimentada. Não é nem local que é assim, distante ou interior, que a gente sabe que é reduzido, ônibus, enfim, você tem que se programar literalmente para conseguir pegar um transporte. Não, é um local que é para ter ônibus, sabe? É inadmissível que isso aconteça. E eu fico puto porque quando acontece isso, eu não consigo pegar a placa do ônibus, não pegar nada para registrar uma reclamação. Porque assim, tem motorista que não são todos, não é generalizando, eles acabam não fazendo o trabalho deles direito. Então vai passar um horário, passar outro, ou passar muito antes, ou passar muito depois, passa por trás de outros ônibus, gente. É complicado a vida do brasileiro. Enfim, justo nesse dia, a gente saiu muito mais além do horário, porque teve muitos pedidos assim, faltando 5 minutos para poder fechar o restaurante, a loja, né? Aí a gente acabou fazendo, aí teve que limpar o local, organizar tudo. Saímos 11h30. Nisso que saímos 11h30, ali na região, eu não vou falar qual pra, enfim, motivos pessoais. Não quero divulgar a localidade onde eu trabalho nem nada. Aí eu peguei, fui, fiquei no ponto esperando. Nada do ônibus vir, nada do ônibus vir. Quando o ônibus veio, beleza, fiquei mais tranquilo. Fomos, a gente pega, desce em uma estação específica. Aí nessa estação eu faço baldeação pra linha amarela, né? Então eu não sabia que tinha horário. Na minha cabeça, o metrô, você tá dentro do metrô, eles são obrigados a realizar as últimas viagens com você, mas não. Existe horário. A linha amarela ela fecha meia-noite para baldeação. Então deu esse horário já era, você não passa, não passa. E eles estão para você. Contanto que na minha cabeça era o seguinte, eu entrei no metrô, eu tenho que ser levado até a estação que eu tenho que descer. Mas não, eu descobri da pior forma. Eles fechou, não tem como passar, não faz baldeação, para tudo. E eu acho que isso é uma coisa errada. Eu entendo se eu tô na rua, o metrô fechou meia-noite, meia-noite e 20, que seja, beleza?
dá pra entender. Você não tem como entrar porque tem um horário de fechamento. Mas a partir do momento que você tá dentro do metrô, eles têm que, na minha concepção, te deixar na sua estação de destino. Independente, você tá lá dentro já. Você não entrou depois do horário que fechou. Eu fiquei muito puto com isso. Eu ainda passei correndo por um policial, a louca, né? Na inocência de que eu ia conseguir o trem. Só que eu esqueço que é uma comunidade ali, né? Que trabalham, são uma equipe, né? São funcionários, então, enfim, eles seguem as regras. Eu não tô falando mal de funcionário, não tô falando mal da linha amarela. Eu tô falando mal da gestão do metrô nesse sentido. De você estar dentro de um metrô, precisar pegar uma baldeação, essa baldeação está fechada. Eu entendo que tem baldeação, por exemplo, de metrô para trem, que deu certo horário você paga, não é mais gratuito. Beleza. Agora você fechar a abençoada da estação, impedindo as pessoas de chegarem em suas residências, gente. Porque assim, eu fiquei perdido, eu fiquei desesperado. Eu voltei tudo, voltei para a estação que eu estava, fiz um caminho que eu saí na Paulista. Eu saí na Paulista porque eu falei, eu vou descer na Paulista porque é um local que eu conheço. E vou ver se tem algum ônibus pra minha casa lá. Filho, já era mais de meia-noite e 10, meia-noite e 20. Não tinha. Literalmente eu não tinha. Aí começou a bater o desespero. Aí eu liguei a internet não funcionava. Ótimo. A TIM, maravilhosa. Aí, nisso, quando eu fui ver, mexer na internet, acabou o meu pacote. Porque assim, eu não tenho plano, porque eu uso Wi-Fi. Então se eu uso Wi-Fi, eu não fico gastando dinheiro com plano. Porque eu não uso celular na rua, eu não uso em lugar nenhum. Nem no trabalho eu posso usar. Então, só uso em casa. Se eu tenho Wi-Fi, eu não tenho por que ficar pagando plano. Entendeu? Não me convém no momento. Aí eu sempre recarrego. Acabou a benção do crédito. Aí eu fiquei desesperado. Aí começou a bater um desespero em mim, uma ansiedade e uma vontade de chorar, mas chorar de raiva pelo que estava acontecendo, chorar de raiva porque eu saí tarde, não tive um respaldo legal dos meus patrões, não tive um retorno, mandando mensagem pra explicar a situação, pra ver o que podia acontecer, enfim. Aí eu peguei, eu lembrei que eu tinha acho que 13, 20 centavos, eu falei, dá pra fazer uma ligação. Aí eu liguei pro meu parceiro e falei o que tinha corrido, e desesperado, e com raiva, e nervoso, querendo explodir. Aí ele pegou e falou, não, calma. Ele falou, respira, fica calmo, vou recarregar o seu celular aqui e você chama um Uber. Porque na hora que eu liguei, eu tinha 13 centavos. Você liga quando tem esses valores, acaba super rápido. Então, assim que ele atendeu, eu falei, tô sem crédito, me retorna. Aí ele falou, ok, me retornou. Aí eu expliquei tudo pra ele, me explodindo, morrendo de raiva, porque eu mandei mensagem pra chefe, pra patrão, não respondiam. E eles têm a obrigação, nesse ramo, de ficar atentos até que o funcionário saia da loja. Isso não sei como que é nos outros restaurantes, outras lojas, mas isso foi passado pra nós, que eles têm que ficar para dar um respaldo pra nós até que a gente consiga pegar o transporte, porque senão eles têm que chamar um Uber pra nós. Porque independente de eu poder chamar um Uber ou não, eu posso não ter um cartão, e aí? Não posso ter um limite, eu posso não ter um limite no meu cartão, e aí? Como fica? Dorme na rua? Aí eu fiquei muito puto com isso. Aí me ligou e eu falei, não, realmente, vou respirar, respirei. Aí depois de um tempo chegou o crédito, eu falei, vou chamar o Uber, pedi o Uber. Aí o Uber veio, um senhorzinho maravilhoso, falou que ia trabalhar até umas 3 da madrugada. Eu gosto de conversar quando eu me sinto à vontade com uma pessoa. A gente foi conversando, aí foi rapidinho, da Paulista pra minha casa, deu 25 minutos. Chegou, agradeceu, desejou um feliz ano novo pra mim, sabe? Uma pessoa bem de luz, muito dinheiro. E eu fiquei olhando assim e falei, nossa, a idade dele era pra ele estar aposentado. Se ele tá ou não, não sei. Às vezes ele tá aposentado e quer ganhar um dinheirinho a mais, escolha dele. Mas eu fiquei pensando na quantidade de idosos que não têm uma aposentadoria, são obrigados ainda a trabalhar numa fase da vida que deveriam estar aproveitando, né? E, enfim, o governo acaba dificultando algumas coisas para eles não conseguirem. Mas eu fiquei, ele tinha uma energia tão boa, eu fiquei tão feliz por ele, desejei tudo em dobro, agradeci a viagem, falei para ele ir com Deus e entrei. Aí depois eu parei pra pensar, eu fiquei pensando, nossa, foi uma situação tão ruim na minha cabeça, uma bola de neve, uma coisa assim que eu falei, meu Deus. Eu fiquei desesperado, porque quando você tá desesperado e você deixa o desespero tomar conta de você, e a raiva, tudo fica maior, literalmente. E como eu consegui parar pra respirar, o meu parceiro falou, resolvi, pedi o Uber. Depois eu analisei a situação e falei, nossa, não foi tudo isso. Eu tava em casa, porque eu tô em São Paulo, eu conheço, tava na Paulista, um lugar agradável. Sabe? Era só respirar. Respirar.
me acalmar pra pensar direito. Porque quando você tá com raiva e desesperado, você não consegue pensar direito, você não consegue tomar decisões boas. Então eu fiz esse vídeo pra falar pra vocês e mostrar que em situações de desespero, nós temos que nos acalmar, porque por mais impossível que pareça, não é impossível. A gente tem que parar, respirar para oxigenar o cérebro e assim conseguir raciocinar direito uma solução para aquele momento. Isso serve para qualquer área, qualquer problema que você esteja passando na sua vida, qualquer desespero. Eu pensei, vou gravar esse vídeo para mostrar e dar esse exemplo para eles. Porque na vida nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Sim, passaremos por perrengues, vamos passar por situações difíceis, complicadas. Mas a gente tem que saber que tudo vem para ensinar e só vai embora quando deixa a lição, né, compreendida. E isso é muito valioso. E ninguém escapa disso, de passar por essas situações, sabe? De desespero. Pode parecer coisa pouca, boba para algumas pessoas, mas eu sei que vai ajudar algumas outras pessoas. Essa informação, de passar isso. Porque assim, eu pensei depois, eu poderia estar numa situação pior. Poderia estar num lugar que eu não conhecia, eu poderia ter ficado num lugar perigoso, sabe? Pra tentar solicitar uma ajuda. E não, eu fiquei na Paulista. Não tô falando que é o lugar mais seguro do mundo, tá, gente? Entendam. Mas é um lugar movimentado, que tem lojas 24 horas, tem lojas que vai até 3 horas da manhã, bares que vai até 3 horas da manhã. Então tem um certo movimento, dá uma segurança, assim, sabe? De você... Como que eu posso explicar? Do que um local deserto, meia-noite, 1 da manhã, que você não conheça. Mais ou menos isso. Então, quando estiverem passando por uma situação difícil, sabe? Relaxem, respirem e tentem analisar como que você pode resolver aquilo, como que pode ser feito. Porque uma coisa que eu aprendi, e eu li isso, eu levo pra minha vida, só que eu não lembro o autor, que é uma frase que é: se o problema tem solução, por que se preocupar? Se o problema não tem solução, por que se preocupar? Entendeu? Se ele tem solução, por que se preocupar? E se ele não tem solução, para que se preocupar? Entendeu? Tudo se resolve no tempo certo. Creiam nisso. Saiba que Deus não dá tarefas difíceis e árduas para seus filhos que não conseguem segurar. Se Ele te deu uma situação difícil, Ele permitiu que acontecesse uma situação difícil, é porque Ele sabe que você vai superar, que você vai tirar o melhor disso, e você só tem que acreditar em você. Parar para analisar, respirar e fazer tudo certo. Esse foi o relato do perrengue que eu passei e o lado positivo que eu tirei da situação de desespero, que é se acalmar, pensar direito e seguir, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado alguém, que alguém tenha tirado uma lição, algum de vocês diamantes tenham tirado essa lição. Essa câmera tá tremendo porque eu tô na cama, tô com aquele suporte de café da manhã, então tô tentando não me mexer aqui para não ficar tremendo. Comentem aí o que vocês acharam, se chegou até aqui, deixa aí hashtag perrengues, não mais. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Be kind, sejam luz. Tchau.